Muito bem. Aliás, aproveito para dar as boas-vindas a todos vocês e lembrar também, como está naquele texto, que todas as reuniões serão gravadas e todos terão acesso a partir da gravação para examinarem cada conteúdo e reverem-no oportunamente quando desejarem, tá bem? Será parte dos arquivos do YouTube da Sociedade Espírita Reencontro, que é o grupo espírita que, de certa maneira, deu origem a encontros dessa natureza. Então, eu vou buscar a prece para nós começarmos o nosso estudo de hoje, lembrando que todas as vezes nós teremos tanto a prece de abertura, como toda atividade espírita, e teremos, ao final, uma prece também, mas que nós chamamos de corrente magnética, porque será uma prece mais de dedicação aos necessitados do mundo inteiro. E é algo que a espiritualidade participa muito, fazendo ela a parte dela e nós a nossa, no sentido da doação fluídica de cada um de vocês, de cada um de nós. Como de costume, especialmente para aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez, eu vou dando as boas-vindas em nome dos mais antigos, em meu nome também, e eu vou pedir para a Luciana para que ela cante para nós uma música introdutória, auxiliando a que tenhamos, vamos dizer assim, uma ambientação já de início a melhor possível. Então vamos acompanhá-la. Eu andava cego e só, tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida, em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei. No pequeno órfão que chamou-me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que vai passando e cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida. A flor de uma amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive
eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Muito obrigado, Luciana. Eu apenas vou, antes da prece, comentar com vocês, porque me deparei com esta música, acho que hoje mesmo, né? E encaminhei para a Luciana, certo de que ela a conheceria, e sugeri que ela pudesse cantá-la hoje, na nossa reunião, que é uma continuação das reuniões anteriores, mas como vamos começar a apostila nova, que é a de número 1, muitos de vocês estão entrando nestes dias e nos acompanharão durante todo o período longo de estudo, né? E ela nos atendeu, né? Nos trazendo esta música. E eu também queria dizer para vocês que pensei nesta melodia em função do Dia dos Pais, que nós teremos, pelo menos no Brasil, né? Celebrando no domingo que vem. Porque na próxima segunda-feira, o Dia dos Pais já terá passado. Então, esta melodia, cada um pode aproveitá-la como desejar, ela é conhecida, ela é como um hino à amizade e é também um carinho nosso para todos os pais aqui do nosso grupo de estudos e para os pais de vocês todos. Então, fica a lembrança, né? Então, meus amigos, nós vamos buscando agradecer a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade de seguirmos, de um modo ou de outro, o estudo da mediunidade. E, de certo modo, porque é algo intrínseco, estudarmos sobre a doutrina espírita também de um modo geral. Então, que nós possamos ter sempre, a partir de hoje, encontros proveitosos, que a espiritualidade tão linda que nos conduziu até aqui, ela siga como que nos envolvendo, nos cuidando, nos inspirando, para que o nosso proveito seja o melhor possível, tanto no sentido das aquisições de conteúdos teóricos, mas também do exercício que haveremos de fazer quanto ao desenvolvimento da nossa sensibilidade, para que, com ela, mais dia menos dia, quando chegar a hora, sejamos úteis nas reuniões mediúnicas sérias sobre as quais nos dizia Allan Kardec, para que benefícios sejam conduzidos aos necessitados do mundo espiritual. Agradecendo aos anjos de guarda, aos espíritos protetores, aos guardiões da vida e a todos aqueles que dos planos mais lindos nos abraçam agora, nos dando eles as boas-vindas a todos. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Sejam todos vocês, então, muito bem-vindos. Eu gostaria apenas de fazer alguns comentários antes de nós entrarmos nos primeiros conteúdos, já esta noite, de estudo da nossa apostila. Então, uma primeira ideia, né, de certo modo, o texto postado hoje nos dá essa noção. A Sociedade Espírita Reencontro, ela completou 28 anos, não é muito, existem instituições centenárias no Brasil, de tal maneira que sempre tivemos atividades presenciais
de estudo e desenvolvimento da mediunidade, desde o primeiro ano. Mas com a pandemia, nós tivemos que nos adaptar e este grupo, às segundas-feiras, ele é a continuação do que era presencial. Só que já há 2 anos e meio, 3 anos, nós estamos nos reunindo agora, diferentemente de antes, com pessoas que são vocês, de muitas cidades, tanto do Brasil como cidades de alguns países aí desse nosso mundo, que é a Terra. Então, este grupo existirá sempre, porque ele exatamente foi quem possibilitou que nós nos abraçássemos, que nós estudássemos em conjunto, como uma família, e também pudéssemos ter atividades que vêm sendo úteis para os benfeitores trabalharem em prol, vamos dizer, da sociedade em geral. Então, outra lembrança, a Federação Espírita Brasileira, ela já há uma década, ela criou 2 apostilas, a de número 1 e a de número 2. Então, isso envolve uma dedicação e um trabalho de muitas pessoas, de trabalhadores do movimento espírita, sobretudo vinculados às federativas estaduais e à Federação Espírita Brasileira. Então, nós todos até somos gratos a todo este empenho, exatamente para que o movimento espírita pudesse ter estes 2 como que livros doutrinários, como que uma bússola para que a mediunidade seja bem conhecida e bem praticada à luz da doutrina espírita. E é isso que nós estamos fazendo com este grupo já há um certo tempo, e nós abrimos agora para a chegada de muitos de vocês, né? Porque estamos voltando à apostila número 1. As 2 apostilas são importantíssimas e elas formam um conjunto, uma sequência. E hoje nós, então, começaremos aquela que é a de número 1. Outra ideia é a ideia de que todas as semanas nós haveremos de nos reunir. Sempre no mesmo horário, às 7h, no horário de Brasília, e cada um sabe bem a diferença de onde está na sua cidade e o horário combinado aqui no Brasil. Então, é importante lembrar de assiduidade, de pontualidade, para que nós não percamos as oportunidades que vão sendo trabalhadas a cada semana. Apenas queria dizer para vocês que, excepcionalmente, eu às vezes não consigo estar presente por uma viagem ou por um compromisso presencial. E eu brinco dizendo que bicorporeidade é uma coisa que eu não tenho facilidade de estar como que em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, hoje é dia 7 de agosto. No dia 14, que é a segunda-feira que vem, 14 de agosto, eu estarei numa atividade presencial aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, num centro espírita, falando uma determinada temática que a direção da casa escolheu. Então, como já aconteceu antes, nós vamos postar 2 lives, 2 estudos que já tenhamos feito antes, no campo da mediunidade também, e aí vocês estarão, os que desejarem, como já fizeram uma vez ou outra atrás, né, podendo usar o período de 1h30 ou até mais, para estarem acompanhando e fazendo algo já que tinham reservado a segunda-feira nesse período para estudos na área da mediunidade. Mas depois, possivelmente, não acontecerá isto novamente tão cedo. Outra ideia para nós comentarmos é que, como alguns de vocês estão chegando agora, nós vamos ficar algumas semanas trabalhando mais a teoria,
dos primeiros capítulos desta apostila que vamos iniciando hoje. Por que eu digo isto? Porque vai chegar um momento, e o grupo mais antigo já conhece isto, nós vamos ter minutos de treinamento prático da mediunidade. Treinamento de concentração, de vidência, de clareaudiência, de psicografia, tudo muito simples, tudo muito introdutório, né? Mas sempre teremos estudo. Então, muitas vezes, lá mais para adiante, como agora nesse início, somente estudo, e em algumas vezes, de uma maneira como que entremeada, momentos de treinamento, em que todos vocês vão poder tentar acompanhar esses exercícios com toda a segurança, com toda a naturalidade, lembrando que agora, em função da pandemia, que já se foi no sentido mais delicado, né? Na verdade, o que aconteceu naquela altura nos ensejou podermos trabalhar de um modo mais amplo, reunindo pessoas de tantas cidades diferentes, com os mesmos objetivos e com as mesmas afinidades. Tá bem? E esse grupo, como eu tinha dito antes, continuará. Então, quando tiver uma atividade prática, os mais experientes vão deslanchando. Os mais tímidos, os que estão começando agora, né, também farão as suas tentativas. E nós todos vamos conhecer, não é? Cada eventual produção mediúnica, em geral, de desenhos ou pinturas, que são chamadas de psicopictografias, como também o mais comum, que são mensagens de amigos espirituais, mais curtas, um pouquinho mais longas, e todo este material que for sendo produzido, ele é postado por aqueles que os recebem no Telegram. Por isso que fica um convite, como já foi comentado, que todos aqui tenham o Telegram instalado no seu celular, e todos terão acesso ao que já foi escrito, ao que já foi desenhado, tanto quanto o que vá acontecendo ao longo das semanas. Tá bem? Eu só peço que esse material do Telegram, que é como um arquivo geral do grupo, as mensagens não sejam divulgadas para fora, a não ser conversando conosco primeiro, não é? Dependendo da mensagem que for. Tá bom? Seguindo adiante, como o nosso grupo tem, vamos dizer assim, quase 60 pessoas já online hoje, talvez tenhamos mais depois, nós precisamos preservar o grupo do entusiasmo de cada um de nós, no sentido de postarmos coisas que nos agradam. Não é? Porque tem muita coisa boa sendo veiculada na internet, com as quais nós nos afinizamos. Mas nós devemos deixar o grupo, que é este do Zoom, na verdade, do WhatsApp, apenas para coisas essenciais. Tá bem? Por quê? Porque como já somos muitos, se nós ficarmos postando músicas, lives de outras temáticas, mesmo sabendo que isso é uma vontade de cada um contribuir, nós vamos preenchendo esses espaços, e quando for algo de uma relevância maior para os interesses do grupo, às vezes uma pessoa ou outra, diante de tantas postagens, não verá. Podemos combinar assim? Na dúvida, falem comigo. Aliás, por isso mesmo, quaisquer questões que vocês achem relevantes individualmente, todos vocês têm o nosso WhatsApp. É só escreverem, gravarem um áudio, e tudo se resolve. Tá bom? Muito bem. Mais uma coisinha ou outra
é a ideia de que em cada reunião, como as nossas, às segundas-feiras, é aconselhável que todos tenham um recipiente com água. É uma água que vai ser fluidificada a nosso benefício, a benefício dos familiares, dos mais próximos. Então, é sempre bom que cada um se lembre, seja um copo com água, seja uma garrafa, 2 de água mineral, para que cada um vá se utilizando, desculpe, e oferecendo a quem desejar, incluindo até amigos, colegas, vizinhos e assim por diante. Porque todas as águas colocadas próximas a nós, elas serão magnetizadas por uma espiritualidade linda que já está à nossa espera e estará sempre conosco, né? Uma outra questão, e eu me lembrei disso agora mesmo, é que se um ou outro de vocês, numa segunda-feira qualquer, e às vezes mais de uma, tiver algum problema de saúde, tiver uma certa fadiga, um cansaço, e desejar durante a reunião que a espiritualidade ajude, pode se colocar deitado, pode fechar a janelinha, pode deixá-la aberta, né? De tal maneira que, acomodando-se, especialmente na prece final, a espiritualidade estará como que fortalecendo, como que oferecendo um passe espiritual de refazimento para qualquer um de vocês. Tá bom? Se for alguma coisa mais relevante, por favor, entre em contato comigo para que eu eventualmente possa ajudar e acompanhar, até porque sou médico. Tá bom? Combinado? Muito bem, eu acho que por hoje era isso. Apenas gostaria de lembrar, por último, que este grupo está como grupo da fluidoterapia infantil às quintas-feiras, familiarizado com a prece pela humanidade, que é um momento de mais ou menos meia hora que nós realizamos pelo Facebook, todos os dias, às 5 da tarde, do horário de Brasília. Então, é interessante para quem é aprendiz de médium, para quem está estudando a mediunidade, para quem está procurando desenvolvê-la, aprendendo sobre ela, o hábito da oração. Porque é um hábito que ajuda no desenvolvimento do psiquismo relacionado ao exercício mediúnico, além de ajudar em outras questões que, naturalmente, as preces ajudam, no sentido de vínculo com uma espiritualidade capaz de nos ajudar mais, de nos proteger, de ajudar os familiares e a todos aqueles por quem nós oramos todos os dias. Qualquer dúvida, entre em contato e eu coloco depois no grupo, não é como que a mostrazinha para que cada um encontre isto, vamos dizer, para o seu uso pessoal, podendo convidar amigos, familiares. É um grupo que começou com 5, 6 pessoas há 6 anos atrás, entre nós poucos aqui no Rio e amigas queridas de Portugal, da Serra da Lousã, inclusive, e o grupo foi crescendo, crescendo. Hoje, pelo menos integrando o grupo, são 9.100 pessoas de 28 países. De qualquer maneira, fica a dica, como se diz. Então, meus amigos, nós vamos buscar agora, né, que já fizemos a prece, nós vamos buscar a apostila em si. Então, eu sugiro que todos possam, como que abri-la na página que é a página 19. Combinado, meus amigos? Então, veja lá.
se a nossa apostila ela é de número 1, e a mediunidade é algo que existe como que dizendo respeito ao ser humano de um modo geral, existe uma história sobre a mediunidade. E nós não poderíamos deixar de comentar o quanto nós vamos tendo uma ideia como espíritas sobre a realidade espiritual de um mundo como o nosso. Todos vocês já sabem, porque são espíritas ou simpatizantes, que nós vivemos, cada filho de Deus na Terra, ou no mundo material, reencarnados como nós estamos, ou estamos na erraticidade, que é um período mais ou menos longo, intervidas entre uma reencarnação e outra. E sempre foi assim, no planeta Terra. De tal maneira que é assim que as coisas aconteceram e existem até hoje. E a mediunidade, como vocês têm ideia, é uma instrumentalidade humana, mas de origem divina, que permite a união entre os dois grandes componentes da vida humana num planeta de provas e expiações, como é o planeta Terra. De tal maneira que o que acontece? Nós precisamos estudar a mediunidade, seja no sentido do autoconhecimento, do conhecimento pessoal, seja no sentido das potencialidades, dos recursos psíquicos de cada um, mas lembrando que eles servem, seja no sentido de mediunidade sutil, intuitiva, seja no sentido de mediunidade ostensiva, para que nós nos vejamos como que todos juntos, nós nos vejamos como que integrando uma grande família. E vocês sabem, nós somos hoje em dia 8 bilhões de humanos encarnados. E somos aproximadamente 14 bilhões de desencarnados. Totalizando, portanto, como diz Emmanuel, no capítulo Grande Educandário do livro Roteiro, Chico Xavier, 22 bilhões de humanos neste mundo, dirigido por Jesus de Nazaré. A mediunidade que nos cabe estudar hoje porque somos espíritas, mas um dia, porque isto é algo da realidade humana, todos vão estudar. Um dia, nas escolas comuns, os temas espirituais, as questões estas que têm a ver com o paradigma novo espiritualista de uma era nova, além do materialismo que já estaremos vencendo, tudo isto é importante de ser conhecido. E os espíritas têm como que a chance de se anteciparem nesse conhecimento. Porque, claro, mediunidade é algo inerente à doutrina espírita, desde a origem dela, com as mesas girantes, desde todas aquelas médiums que trabalharam com Allan Kardec e que serviram ao codificador, tanto quanto aos espíritos da codificação, que foram inúmeros, que foram ditando mensagens de várias maneiras, de vários recursos mediúnicos, para que o Espírito de verdade, que é Jesus, quanto aos seus ensinamentos, o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, nós pudéssemos já, há 166 anos, termos isto conosco. Então, por isso que qualquer viagem no tempo, eu diria, em busca de lembranças interessantes sobre a história do mediunismo, a história da mediunidade,
a história dos fenômenos psíquicos, anímicos e mediúnicos, tudo isto é altamente relevante. Em vários sentidos que vão surgindo nos nossos novos estudos depois. Então, vamos lá. Vejam que bacana. Evolução histórica da mediunidade. Então, vamos acompanhando todos juntos. Vamos ter um tempinho depois, a partir de uma interrupção, para perguntas que vocês queiram trazer de alguma questão que tenha ficado duvidosa. Como a mediunidade é faculdade inerente à espécie humana, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida desde tempos imemoriais. Entretanto, teve de se submeter a um processo lento e gradual de evolução, cuja história acompanha a própria evolução do espírito, e eu diria, na Terra. Porque fora daqui são outras questões que um dia, se Deus permitir, nós vamos ver juntos de perto. Vemos assim que os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus, com D minúsculo, a tudo o que apresentava qualquer característica sobrenatural, qualquer coisa que lhe escapava ao entendimento, tais como fenômenos da natureza e até habilidades percebidas em outro indivíduo que o distinguia dos demais. Então, por exemplo, um eclipse solar, mais do que um eclipse lunar, era algo extremamente perturbador para os povos primitivos. E tudo era como que interpretado de vários modos diferentes, e sempre havia aqueles que se reportavam a uma ideia de seres superiores e a uma ideia de um ser maior de todos, que seria como um Deus. Pois bem, em consequência, rendiam-lhes cultos, e por não possuir o senso moral e intelectual desenvolvidos, os povos primitivos ofereciam aos deuses sacrifícios humanos e de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. Seguindo adiante. Tais cultos eram marcados por práticas anímicas e mágicas que perduraram por milênios. Envolviam forças espirituais consideradas misteriosas e, na época, incompreensíveis. Mas, em obediência à lei do progresso e pelo exercício do livre-arbítrio, o homem começou a entesourar conquistas nas sucessivas experiências reencarnatórias. Perante tais condições, aprende a utilizar a energia espiritual da qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico universal, a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si com os habitantes do outro lado do mundo espiritual. Com este avanço, inicia-se o processo civilizatório, propriamente dito, que tem o poder de modificar a face do planeta. Utilizando o mecanismo de cocriação em plano menor, como assinala o espírito André Luiz, aprende a usar o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macroscópicas que desafiam a passagem dos milênios, tanto na Terra como fora dela. Um dia vamos ver
questões de fora. Na perspectiva da doutrina espírita, não é um simples produto das forças cegas da evolução, mas um cidadão do universo constrangido a transformar-se para melhor, como determinam as leis divinas. Ou seja, há uma ideia, não é, do quanto o mundo espiritual ele é, vamos dizer, próprio para toda uma ajuda que vem de lá para cá, dos desencarnados para os encarnados, adquirirem evolução espiritual, tanto intelectual como, sobretudo, moral, que é a nossa maior carência. Então, a doutrina espírita, como ele diz aqui, não é um simples produto de certas forças espontâneas e como que cegas, né? Mas é a ideia de algo que vem de lá a nos ajudar no progresso a ser alcançado. Importa acrescentar, vejam, que o processo evolutivo não foi, obviamente, executado exclusivamente pelo indivíduo. Sempre esteve secundado pelas inteligências superiores, permitindo que o corpo espiritual, que é o perispírito, se aperfeiçoasse também e, como resultado, produzisse um veículo físico apto a alçar voos mais altos, no sentido, vamos dizer, da evolução da sensibilidade, do psiquismo, permitindo esse entrelaçamento entre os dois lados da vida. À medida que o espírito evolui, aprende a refinar as ondas do pensamento, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, por meio dos recursos de sintonia. Porque nós também vamos ver fenômenos, vamos dizer, de vínculos espirituais entre nós encarnados, potencialmente médiums, e, sobretudo, desencarnados, de várias condições evolutivas. Por exemplo, tanto instrutores, benfeitores, nos trazendo recursos de esferas mais elevadas, como também nós nos vincularmos a espíritos sofredores, que nas nossas reuniões e em todas as reuniões espíritas, nos centros espíritas, elas permitem que esses espíritos sejam acolhidos, sejam ajudados, sejam esclarecidos e depois resgatados e conduzidos a como que zonas de conforto em esferas mais elevadas no mundo espiritual. Mas nós vamos mais adiante ver de perto, nós podemos ver um médium recebendo o espírito de um encarnado em qualquer lugar do mundo onde ele esteja, de tal maneira que ele poderá vir para receber tratamento fluídico, onde a equipe dos médiuns está trabalhando, tanto quanto pode ser um instrutor encarnado, que poderá estar nos trazendo também alguma instrução, mesmo ele estando desdobrado e o seu corpo em qualquer lugar do mundo. Então, os médiuns bem treinados, eles tanto podem receber desencarnados como encarnados. É um processo muito semelhante. Vamos estudar isto depois, claro. Lembrando que nós, para aqueles que estão chegando um pouquinho depois, nós estamos
no primeiro capítulo da apostila número 1, que vai nos dando um apanhado histórico da mediunidade. No livro, na obra Evolução em Dois Mundos, livro imperdível de André Luiz, da série dos 13 deste autor, todos pela mediunidade de Chico Xavier, afirma que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio e que a produção do pensamento contínuo pelo espírito, que caracteriza a emissão mental do ser humano, habilitou o perispírito a desprender-se parcialmente nos momentos do sono reparador do corpo físico. Então, nós nos lembramos que todo mundo que é encarnado, quando adormece, se desdobra. Para onde vai no mundo espiritual é outra questão. Existem aqueles que sobem, porque têm condições morais para isto. E lá em cima, de caráter bem geral, permanecem durante aquelas horas do descanso do corpo. Tem outros que ficam no umbral médio, nas imediações da vida humana, dos encarnados todos. Mas também existem aqueles que, por invigilância e por dificuldades pessoais, descem para umbrais, vamos dizer, de vida mais obscura. Então, o desdobramento é algo típico da nossa humanidade para com os encarnados, no período do sono fisiológico. Mas algo análogo também acontece quando os médiuns, mantendo-se conscientes ou entrando numa espécie de perda desta consciência, eles vão agir tanto do ponto de vista anímico como do ponto de vista mediúnico, porque se desdobram. Então, não existe mediunidade, sobretudo as ostensivas, sem desdobramento. Sem o desacoplamento, mesmo que, claro, parcial, em que a alma sai do corpo. Nós vamos também ver tudo isto de uma maneira mais detalhada amanhã ou depois, tá bom? Então, vejamos, a intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação, essa é uma palavra bem de André Luiz, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de redemoinhos ou remoinhos mensuráveis de força mental, assim como na atualidade o remoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes em comunicação recíproca na radiotelefonia ou na televisão. De tal maneira que aqui ele faz uma analogia, né, com estes dispositivos de comunicação entre vivos, entre encarnados. Um dia nós vamos conversar também sobre elementos técnicos ligados a imagens e vozes dos desencarnados, que é uma tecnologia que vem crescendo muito. E eu vou até, lembrando disso depois da reunião, eu vou enviar para o grupo imagens de fotografias do que nós chamamos de transcomunicação instrumental. Hoje em dia, são mensagens de uma acuidade muito boa. Enfim, vamos adiante. Por meio de árduos esforços, o ser espiritual convence-se de que a mente
é a orientadora das necessidades evolutivas que, ao emitir projeções, envolve a pessoa em um campo magnético. Ou seja, os desencarnados envolvem os médiuns magneticamente. E daí as comunicações se dão. Envolve a pessoa do médium em um campo energético, espécie de carapaça vibratória, usualmente denominada aura, uma vez que o pensamento é a força criativa que se exterioriza, tanto da nossa parte, encarnados, para outros encarnados e para os desencarnados. E eles lá do outro lado, entre eles e deles quanto a nós, médiuns ou pessoas comuns encarnados. Muito bem. Que se exterioriza envolvendo as mentes que se encontram no seu raio de ação, mas que pelo mecanismo ou pelos mecanismos de reciprocidade é influenciada por espíritos encarnados e desencarnados, tanto superiores como inferiores. Então, em processos que são controlados nas reuniões mediúnicas espíritas, o fenômeno é igual aos processos com menor controle, que são os processos das influências de espíritos equivocados, naquilo que no espiritismo nós chamamos de obsessões. Obsessores e obsediados vivem esse mesmo fenômeno que está aí. E quando ele é sutil, a influência passa desapercebida, no sentido da percepção de que há uma influência externa, mas os resultados são sempre negativos, preocupantes, e que vão tornar necessário toda uma espécie de terapêutica de desobsessão para uma desvinculação entre espíritos que desejam prejudicar e aqueles que são os prejudicados da hora, da vez, lembrando que o maior flagelo da humanidade é a obsessão, a influência oculta, duradoura, da parte de espíritos desencarnados, típicos de um mundo atrasado como nós, gerando perturbações para os encarnados e, às vezes, até fazendo-os adoecer. Vamos ver isso tudo oportunamente, com detalhes também. Então, assim, a aura espiritual, na feição de antecâmara do espírito, favorece todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados por inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. É também por causa destas lembranças que a apostila nos traz, que nós no início hoje tínhamos lembrado ou recordado da importância do estudo doutrinário espírita, mas muito da vigilância e da oração. Aprendiz de médium, médium em condições diversas, não chegarão a lugar algum sem os recursos da oração e da vigilância. A vigilância
é algo de esforço pessoal, dentro de uma ideia de que nós somos todos muito imperfeitos. E a oração é um mecanismo de ajuda que pode ser eventual ou diária, em que nós vamos ter uma oportunidade de iluminação, de crescimento, de libertação. Porque de médiuns obsidiados, o movimento espírita está repleto. Em qualquer lugar do mundo. Seja pela auto-obsessão, muito comum, seja pela mais típica, que é de influências externas, espirituais, ocultas, muitas vezes ignoradas por aquele que lhe sofre os efeitos. Por isso a ideia daquilo que é do Cristo, quando ele recomendava aos apóstolos na terra o orai e o vigiai. Jamais tenhamos orgulho excessivo, nos acreditando imunes a essas influências. Por isso, a lembrança e a sugestão. Pois bem, seguindo mais adiante um pouquinho, olhem que bacana o que nós vamos ver nesta página, que vai ser a última de hoje, que é a de número 21. Vamos vê-la, então, juntos. Como tentativa de elaborar uma síntese histórica da mediunidade, sugere-se a sequência em seguida disponibilizada, cujos conteúdos foram inspirados em 3 obras espíritas, que, se possível, cada um de vocês, ao longo do ano, né, ou do tempo que puderem dedicar a isso, devem buscar, independentemente das reuniões aqui entre nós todos. Então, Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, FEB. A Caminho da Luz, de Emmanuel, FEB. E O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, que não é da FEB, foi postado, editado pela edição. Então, são 3 títulos lindos, de tal maneira que cada um pode tê-los consigo, né? E em casa, no trabalho, viajando, enfim, buscar a sua leitura, sublinhando, né? Para que seja um estudo mais proveitoso, pessoal, individual e muito enriquecedor. Então, vejam esse apanhado para nós finalizarmos essa teoria por hoje. Mediunidade primitiva. A intuição é a mediunidade inicial. Não inicial apenas no sentido de que um médium, primeiro ele ganha a intuição e depois ele vai adquirindo as outras. Não é apenas isto. Porque a intuição é algo que nos acompanhará definitivamente. E ela é lindíssima, porque a intuição ela tem a ver com a mediunidade não ostensiva e ela é altamente benéfica para uma sintonia, claro, quando são espíritos que nós atraímos, que são espíritos bondosos, protetores, que nos fortalecem, que nos cuidam, porque a mesma intuição ela é o mesmo instrumento quando espíritos de outra natureza, muito imperfeitos, nos intuem, nos levando ou procurando nos levar ao erro, à estagnação, ao prejuízo moral, às más escolhas no dia a dia. E isso não é da Terra? Isso não diz respeito a qualquer um de nós? Então, aqui é no sentido de que lá longe, né, na esteira do tempo,
a mediunidade intuitiva foi como que uma mola propulsora da mediunidade no sentido mais amplo. Pois bem, mediunidade primitiva, a intuição inicial, o médium naquela época é idólatra. Adora ou teme as forças da natureza, nomeadas como deuses, sol, céu, lua, estrelas, chuva, árvores, rios, fogo, ser humano que se destaca na comunidade. E eu tinha lembrado do eclipse também, dos eclipses, e há outros. Mediunidade tribal, ainda bem que nós já crescemos, já avançamos um pouquinho. Desenvolve-se uma mentalidade mediúnica coletiva, crença grupal em espíritos ou deuses, como tribos indígenas da Amazônia, dos povos originários do Brasil e outros, como acontece na Austrália com os aborígenes, como acontece na Nova Zelândia com os maores, inclusive na atualidade. Pois bem, aparecem as concepções de céu pai, o criador ou o fecundador, e terra mãe, a geratriz, a que foi fecundada pelo criador. Fetichismo, forma mais aprimorada do mediunismo tribal, apresentando forte colorido anímico pelo culto aos fetiches ou objetos materiais que representam a divindade ou os espíritos. Surge a figura do curandeiro ou feiticeiro, altamente respeitada e reverenciada, amada e temida pelos demais membros da tribo ou clã. Em algum momento, estas práticas se desdobraram em outras, conhecidas atualmente, por exemplo, voodoo e magia negra. Um dia vamos conversar sobre isto. Mediunismo mitológico. A prática mediúnica caracteriza-se pela presença dos mitos, simbolismo narrativo da criação do universo e dos seres, e pela magia, práticas mediúnicas e anímicas de forte conotação ritualística. Reparem que nessa sequência, e isso acompanha o progresso da humanidade. O que ele trouxe agora do mitológico é muito mais próspero do que o que nós havíamos visto antes, da questão dos aspectos tribais. Mediunismo oracular é o mediunismo que aparece no período da história humana considerado como o início da civilização. É politeísta e religioso, cultuados pela sociedade, os deuses, que são espíritos, fazem parte de uma sociedade hierarquizada, onde há um Deus maior, chamado Zeus, que vive em locais específicos, como no templo grego de Olimpo. Tais deuses são imortais, poderosos, mas têm paixões típicas dos homens mortais. Portanto, há uma mescla cultural por limitação evolutiva daquelas comunidades. Ódio, amor, rancor, compaixão. Então, estas coisas são tipicamente humanas e humanas de seres humanos inferiores. Não é verdade? Então, naquela altura, havia uma mistura entre coisas que seriam aparentemente geradas por espíritos superiores ou deuses e outras coisas que são completamente distantes de qualquer entidade que progrediu alguma coisa do ponto de vista moral e espiritual nos parâmetros de vida eterna. Pois bem, cada deus governa uma parte da terra ou dos seres terrestres.
Os oráculos constituem o cerne de toda atividade humana. Nada se faz sem consultá-los. Na época, e como vocês sabem, não existem pessoas que buscam médiuns, que usam artifícios técnicos, né, para uma ideia de contato com os espíritos do outro lado. Até hoje não existe tanta gente que se vale destas coisas como âncoras espirituais, às vezes alguns exagerando tanto, buscando para tudo na vida algo que seja de uma orientação da parte do mundo espiritual, e muitas vezes, ainda mais quando há comércio, quando há interesses pessoais. Qual é a ideia? A ideia é de que o prejuízo é óbvio, porque os espíritos que muitas vezes participam disto se locupletam dessas questões tipicamente materialistas do nosso mundo. Pois bem, a Grécia torna-se o centro da mediunidade oracular, sendo que o oráculo de Delfos é o mais famoso. O oráculo pode apresentar a divindade, aquela que fala por voz direta. Podia estar encarnada em um médium ou ocupar temporariamente o seu corpo para se manifestar, mas pode utilizar um objeto do templo, uma estátua, por exemplo, elementos da natureza, ou manifestar-se naturalmente ao médium, então denominado pitonisa, na forma de domínio psíquico ou corporal. Na antiguidade, segundo Emmanuel, a mediunidade apresenta as seguintes características, e aí nós encerraremos. Face externa ou exotérica, de maneira de natureza politeísta, teatral, supersticiosa, repleta de magia, destinada às manifestações públicas. Face interna ou esotérica, de essência monoteísta, envolvendo graus de árdua iniciação e praticada no interior dos templos por médiuns, chamados magos pitonisas, genericamente denominados iniciados, que são mantidos sob supervisão de sacerdotes. Então, se eu saio da civilização grega e vamos para a civilização ancestral egípcia, nós vamos encontrar os faraós, que são como que os reis, e vamos encontrar os hierofantes, que são os magos daquela tão linda civilização originária de Capela e que migrou para o Egito há muitos e muitos milhares de anos. Mas isso é tema que retornará. E na semana que vem, não na semana que vem, no dia 21 de agosto, nós vamos retomar a apostila nesta página, que é a página 22. Muito bem, meus amigos, agora são 8h07 e, ainda deixando correr a gravação, eu vou como que abrindo para, eventualmente, alguém desejando trazer uma questão, uma dúvida, obviamente, sempre será assim, sobre o tema que nós estamos examinando, evitando-se questões de natureza pessoal. Fiquem à vontade. E aqueles que nós não tínhamos saudado antes, damos as boas-vindas agora, em nome de todos. Quem gostaria? Muito bem. Quem quiser abrir a sua janela... Professor?
Apresentem-se. Júlio Werneck. Boa Sou eu. noite, Júlio. Boa Tudo noite, tudo bem? bom? Tudo. Professor, aproveitando aí a temática, dentro dessas características mais ritualísticas, aonde o senhor enxergaria, por exemplo, os rituais mais, vamos dizer assim, mais característicos mesmo da Umbanda e do Candomblé? Olha, você mesmo nos ajudou a lembrar que os nossos queridos companheiros da Umbanda e do Candomblé, eles trazem esses matizes na própria história destes cultos, destas crenças, credos, religiões. Tudo é bom, tudo é respeitável, desde que, claro, conduzidos de uma forma própria para gerar evolução espiritual, e não o contrário, estagnação e prejuízos. Então, em todas essas questões religiosas, nós já tivemos questões muito sérias, desaconselháveis, equivocadas, da parte, inclusive, de religiosos e sacerdotes, no seu dia a dia, dentro dos templos ou fora deles. Assim como também nós encontramos espíritas que têm noções da doutrina espírita e que muitas vezes se comprometem seriamente, não através de rituais quaisquer, mas através de equívocos, escolhas, fruto da invigilância e da estagnação de si mesmos. E mesmo com um bom conhecimento doutrinário, por exemplo, trabalham comercializando a prática mediúnica. Então, meu amigo, em tudo nós temos Deus, em tudo nós temos espíritos bondosos, espíritos elevados, mas se não houver uma série de cuidados em qualquer questão, nós podemos ver as coisas desandarem com sérios compromissos para os seus praticantes. Então, Umbanda e Candomblé são elementos de luz, luz para a humanidade, esclarecimento da prática mediúnica própria para que as pessoas cresçam e evoluam. Mas, por causa de padrões vibratórios, há uma facilitação para que grupos ou pessoas ligadas a certas áreas de religiões se percam no meio do caminho e vão perder uma oportunidade maravilhosa, esquecendo-se dos compromissos éticos quando nós lidamos com o mundo espiritual. Muito obrigado. Eu fiz essa pergunta porque eu mesmo já me desenvolvi durante muito tempo num centro de Umbanda e conheço pessoas e frequento também, e sempre lugares de extrema conduta reta, ética, prática da Muito caridade, bem, sem comércio, sem nada. Por isso que eu queria ver também muito bem. a sua visão a respeito. Muito obrigado. Júlio, eu também estive em grupos de Umbanda muitas vezes, feliz da vida, buscando confraternizar com os trabalhadores encarnados e os trabalhadores do mundo espiritual. E eu tive vivências todas muito positivas. E eu diria, devo à Umbanda muitos amigos espirituais, que os tenho até hoje e os terei para sempre, no que depender de mim, claro. Então, meu amigo, siga o que você tem vontade de fazer e nada impede, e é tão proveitoso, não é? Que você também esteja aqui conosco, aprendendo um pouco melhor os ensinamentos da codificação kardeciana. Tá bem? Eu estudo bastante todos os livros, né? A coleção de André Luiz, lá Muito de bom. Frei Luiz, de Luiz da Rocha Lima, eu gosto muito também. Legal.
Combinado, Júlio. Muito obrigado. Seja bem-vindo por aqui também. O que mais, meus amigos? Alguém mais gostaria de trazer um comentário, uma observação? Então, vamos... Gostaria Pois de não. fazer um comentário. Diga, Marcos. Eu já frequentei, né, alguns centros de Umbanda, e o que mais me chamou a atenção, na época, porque eu não tinha conhecimento algum, é que não havia um estudo. Você entrava, frequentava, ganhava um título, você é médium isso, médium aquilo e tal, e, bom. O mais interessante ainda é que, anos depois, eu vi que o meu lugar não era no centro de Umbanda, além de gostar muito, né, das cerimônias e etc., não era o meu lugar. Eu acabei me achando, há uns anos atrás, dentro de um centro espírita. E uma coisa que me chamou a atenção, até em debates, em estudos, já que o irmão aí, Júlio, né, Werneck, falou sobre a Umbanda, é que quando eu comecei a conhecer a Umbanda, uma das coisas que eu procurava dentro do centro era o estudo. E eu ouvia sempre um dirigente ou um médium falar: leia Kardec, Evangelho, Livro dos Espíritos. Mas eu senti a falta realmente disso que nós fazemos hoje, principalmente dentro, não só agora, nesse momento, mas dentro de centros espíritas, que é o estudo, né? E o interessante é que, de um tempo para cá, eu comecei a observar, por causa de amigos, né, parentes que frequentam Umbanda, Candomblé, que alguns centros de Umbanda já implantaram o estudo de Kardec, o Evangelho, o Livro dos Médiuns. Isso foi uma coisa que me deixou e me deixa muito feliz em saber que eles estão nesse processo que eu chamo evolutivo. Muito bem, Marcos. Chama-se Lei de Progresso. Isso aí. Não é? Então, é muito bacana de nós vermos quando estas instituições se preocupam com o estudo doutrinário espírita. Sim. Porque eles já têm um mediunismo muito interessante e próprio, e com as bases espíritas, com certeza todos vão crescer, vão se aproveitar desses conteúdos. Muito bem, Marcos. Muito obrigado, viu? E seja bem-vindo aqui também. Muito agradecido. Queridos, nós vamos fazer, então, uma pausa, vamos fazer a nossa prece, que ela tem o sentido... Um dia vamos falar sobre corrente magnética, mas aqui, na verdade, nós vamos fazer uma prece em que todos que quiserem podem se sentir doadores de fluidos, moléculas sadias, fluido vital, porque espíritos lindos estão conosco. Sempre estiveram neste grupo, que, aliás, começou presencial já há quase 30 anos. Então, assim, vamos orar, vamos ser úteis, porque nós temos dramas pessoais, problemas coletivos acontecendo no mundo inteiro, exatamente enquanto nós estamos aqui estudando. De tal maneira que a espiritualidade saberá, com a oração, conduzir o nosso melhor, irradiado do nosso coração a todos os necessitados que eles puderem alcançar. Então, eu vou pedir para a Luciana, para ela cantar mais uma música, em que com ela, a música, nós vamos mudar o tom do estudo para a prece. E a própria musicalidade, a melodia, a vibração sonora harmonizante
é como que um início de uma contribuição humilde de nossa parte nas mãos dos espíritos amigos. Luciana, por favor. Jesus, tu sabes todos os meus sonhos, a mágoa dos meus dias tão tristonhos, a dor para te buscar ainda aqui. E tu, Jesus querido, me das força e graça para suportar a hora que então passa, para te encontrar num sonho que perdi. A luz que vem de ti clareia a estrada escura que construí num mundo de aventuras e que não mais desejo palmilhar. E só Jesus amado, teu sacrifício por todos nós será o benefício que poderá então nos sustentar. E só Jesus amado, todo seu amor será por nós o benefício e poderemos então caminhar. Que assim seja. Muito bem. Então, meus amigos, nós vamos nos abraçando de novo, nós vamos como que nos dando as mãos. Dito de outra forma, nós vamos nos entrelaçando ainda mais nestes minutinhos que nos restam de reunião, neste 7 de agosto, quando a nossa família se ampliou e muitos amigos novos chegaram, outros ainda virão, e nós estaremos com Jesus, com Kardec, com Francisco Cândido Xavier, com Eurípides Barçanufo, com Bezerra de Menezes, com Dona Ivone do Amaral Pereira e com tantos espíritos bondosos, em nome do Mestre amado, desejando que nossos pensamentos e sentimentos se espraiem na direção do mundo inteiro, como se nós fôssemos capazes, sob a tutela de Jesus, de mudarmos para melhor a psicosfera da Terra, substituindo aquela tão triste e escura por algo que some toda a luz, todo o amor, todo o fluido salutar dos céus e da terra, de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, de José da Galileia, de João Batista, de apóstolos, de discípulos, dos 500 da Galileia, de tal maneira que numa união extraordinária, por princípios de amor e luz, que o nosso Mestre querido, condutor da humanidade, nos vem oferecendo neste despertar íntimo e pessoal para as virtudes que devemos buscar no dia a dia. Sendo desse modo, Jesus, muito obrigado. E nós vamos vendo o planeta Terra agora um pouquinho de longe, como que de cima, a Terra girando em torno do seu eixo, em rotações, uma atrás da outra. A Terra transladando pelo universo, no próprio
sistema solar onde estamos. Milhares de espíritos velando pela paz, pelo progresso moral, pela aquisição das virtudes, a compaixão, a empatia, a solidariedade, a caridade, a fraternidade, a humildade, o desinteresse, a devoção. Muito obrigado, Jesus, pela condução do mundo inteiro, tantos bilhões de irmãos, através das conquistas morais, libertando-nos das dificuldades humanas e abrindo os departamentos mais extraordinários da vida divina relacionados à Terra, para que se derramem para ela, para cada criança, para cada jovem, para cada adulto, para cada idoso, de todas as nacionalidades, culturas, povos, nações, o que há de mais maravilhoso daquilo que só tu conheces, Jesus, e que agora, das mansões do Criador, tu trazes, abençoando a humanidade, todos os lares, todas as famílias, todas as instituições, dos dois lados da vida, no Oriente, no Ocidente, no hemisfério norte, tanto quanto ao sul, de tal maneira que todos nós vamos humildemente oferecendo a nossa pequena parte e nos tornando cooperadores da tua vontade. Que tudo que possa ser de melhor em nós, ofereçamos a mãos cheias, moléculas sadias, como dizia Kardec, para a cura de todas as enfermidades, dos muitos bilhões de doentes dos dois lados da vida, tanto no sentido dos problemas biológicos, orgânicos, como dos transtornos mentais avassaladores, comprometendo a integridade das famílias, da sociedade, do mundo. Então, Jesus, vem, Senhor, e dos jardins mais lindos, das mansões do Criador que somente tu tens acesso, que tu possas nos permitir receber, trazendo a cura, o bem-estar, a paz para o mundo todo. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, mesmo pequenos que somos ainda. E nós agradecemos a oportunidade da criação e recriação deste grupo de estudo da mediunidade, que hoje tem uma data especial. Que nós possamos concluir o nosso encontro de hoje, mais uma vez, solicitando a Luciana uma última melodia. Muito obrigado, amigos, e que assim seja. Nós agradecemos, Senhor, Senhor, por estes momentos de paz, que te sentimos aqui, em vibrações fraternais,
Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor, pois seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor a nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana. Muito bem, meus amigos. Uma boa noite para todos, que descansem, que estejam muito bem. E então, no dia 14, nós vamos postar alguns vídeos que vocês possam aproveitar. E no mais tardar, no dia 21, estaremos fisicamente juntos, como hoje. Tá bom, gente? Bom descanso, um grande abraço. Obrigado pela presença de todos. E até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite.